E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar a falar sobre fotografia publicitária, então? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui para o cantinho para não perder a nossa gravação, para não atrapalhar. Bora lá para a apresentação. Então, no vídeo passado nós falamos sobre algumas características básicas da fotografia publicitária, né? Vocês viram como que você consegue estabelecer uma mensagem, uma comunicação com o público, né? Quais são as maneiras de você utilizar a fotografia na publicidade para poder estabelecer essa comunicação, certo? Então eu falei sobre sinédoque, hipérbole, falei sobre mensagem conotativa, mensagem denotativa, e vocês entenderam como que essas formas de passar mensagem são extremamente importantes, né? Como que elas conseguem sensibilizar o consumidor a, a acreditar naquela propaganda, naquela peça publicitária, né? E aí agora a gente vai trabalhar com como se dá esse processo de construção das imagens, e especificamente imagens publicitárias, né? Que é o assunto, é através da fotografia. Então a gente começa aqui falando sobre a questão da fotografia como um elemento que reflete, né, a percepção de que temos das pessoas, né? De que maneira que são as pessoas, a natureza, tudo que nos rodeia. E muitas vezes a gente consegue transmitir através da fotografia essas sensações para despertar no consumidor aquilo, as sensações de forma correta, né? Os sentimentos corretos, o desejo de ter determinados produtos. Então, as fotografias boas, aquelas bem produzidas, elas realmente conseguem fazer isso, certo? As más fotografias talvez consigam, mas é um pouco mais complicado, talvez seja um golpe de sorte. Então, uma fotografia, boa fotografia, é aquela que realmente comunica a sensação que deve ser realmente comunicada, essas sim tem uma capacidade de despertar os sentimentos, né? Então, para que a gente consiga despertar esses sentimentos, é importante que você consiga exercitar a forma de ver. Então, treinar esse olhar através da câmera, né, para poder você conseguir passar essa mensagem de forma correta. Então, o autor chama esse treino de ver fotograficamente. Como que isso pode ser feito? Vamos ver agora. Vamos lá. Então, treinar o olhar consiste em, primeiro, aprender a identificar os elementos visuais que caracterizam essa determinada as imagens, né? Então, nós já vimos naquele conteúdo sobre composição fotográfica, esses elementos, não só esses que tem aqui, mas alguns outros, mas esses aqui foram citados como sendo os mais básicos são as formas, as linhas, os padrões, ritmos e texturas, né? E também entender como que cada um desses elementos pode interferir na percepção. Segundo, é aprender a combinar esses elementos, né? Onde você trabalha a composição, o equilíbrio, o enquadramento, o ponto de vista, que são baseados naquelas regras que a gente já viu, técnicas que nós já vimos, planos, enquadramentos, regras de terços. E aí, através disso, a gente consegue expressar o que se pretende, né? Acessar a mensagem de forma correta. E terceiro, conhecer a luz, que não tem para onde correr a luz. A fotografia, ela depende da luz para existir. E de que forma que essa luz vai afetar o aspecto das imagens é que você tem que saber.
Então, você procura saber da origem, da intensidade, da direção, da difusão, e variações da hora do dia, né? Na época do ano, que nós vimos no conteúdo sobre. São 4 vídeos sobre iluminação, né? Falando sobre todos esses aspectos. Então, vamos falar sobre os tópicos para a gente treinar o olhar, né? O primeiro deles é você captar o estado de espírito. Tem 2 imagens aqui de exemplo. A primeira do barco, total, estática aqui, né? Sem movimento, sem nada, o espelho d'água totalmente parado. Então você tem aqui um contraste de passividade, como você já viram, né? Então você tem essa sensação de tranquilidade, serenidade, assim como também aqui na outra foto você tem o rapaz praticando, né, atividade física, que aí você tem ali o movimento, você tem um pouco de dor, um pouco de calor, porque ele está se exercitando, então ele está emitindo calor, né, está gerando calor. Então, se você tem aqui, né, estados de espíritos distintos, e aí você tem que passar de forma correta o estado de espírito daquela mensagem, daquela foto. Em segundo, o segundo elemento, segunda forma de treinar é captar um momento decisivo. Essa primeira foto aqui da esquerda, você tem aquela, eu já mostrei lá no vídeo que fala sobre os grandes fotógrafos, é uma foto tirada por Cartier-Bresson, e ele capturou aqui o exato momento em que a pessoa tenta transpor aqui essa água, né, esse alagado. E aí ele consegue esse espelhamento, consegue o movimento e consegue capturar ele no ar, né, no momento em que ele pulou. Isso é muito interessante aqui. E, por outro lado, tem essa foto no momento em que o jogador de basquete marca, faz a cesta, né, marca 2 pontos ali com essa cesta. Então você precisa mostrar aí essas expressões de, de, de que ocorre algum instante, né? Um instante ideal, um instante mais adequado. Então você deve captar o ápice de uma ação. Então você precisa trabalhar, a agir sobre o tempo, saber como agir sobre o tempo, porque se você errou o tempo, você talvez não consiga nunca mais registrar esse momento. Então é importante, tá, você conseguir prestar muita atenção nos instantes, né, nos momentos decisivos. Em terceiro, você tem aqui registrar uma amostra fugaz do cotidiano. Então, nessas 2 situações, você tem o menino aqui com toda uma pose de que está muito altivo, satisfeito, está com uma garrafa aqui, 2 garrafas de bebida, não sei qual é, mas dependendo do que for, ele está muito satisfeito. Pode ser uma garapa, alguma coisa que ele goste muito, e ele está aqui ostentando 2 garrafas gigantes. Enquanto as meninas lá atrás estão só observando esse momento dele, né? Então, é uma situação de cotidiano, assim como o casal aqui, andando tudo feliz, tudo, né? Andando com roupas casuais e tal, então, representando um momento da vida. Então é interessante você conseguir também representar esses fatos, esses acontecimentos que identificam as pessoas, né? Que as pessoas possam se identificar com esses momentos. Aí você consegue captar mais a atenção das pessoas. Hoje em dia você muito mais tem isso posto em prática, porque você, além da questão do cotidiano, você tem a questão também das pessoas mais normais. Você está saindo, você está saindo desse padrão inatingível de corpo, de aparência, e estão sendo apresentadas pessoas mais normais, para que aí sim
a essência das pessoas seja muito mais verdadeira na publicidade, né? E em quarto ponto seria a paralisação da ação. É muito parecido com o instante correto, né? O momento correto de registro, mas também tem a questão de saber utilizar essa paralisação de uma maneira pontual, né? Bem efetiva. Então você paralisa essa ação, você mostra o movimento através do uso da velocidade do obturador. Então você pode, em algum momento, você pode paralisar totalmente, ou você pode expressar o movimento deixando que ele ocorra, né? Aqui na situação da fotografia do lado direito, você tem uma velocidade de obturador menor do que a que seria para paralisar o momento. Já essa do lutador de artes marciais, ele foi paralisado totalmente. A ação dele foi totalmente paralisada. E aí são duas sensações de movimento diferente. Uma é de contraste de movimento, a outra é contraste de dinamismo, né? A situação aqui dos faróis dos carros. E mais o quinto tópico para terminar o olhar é você desenvolver um estilo próprio. Essa é uma atividade bem complexa, assim, mas você precisa insistir muito em conseguir identificar qual é o seu estilo, né? Então você tem que confiar nos seus instintos, experimentar novas técnicas e perspectivas comuns, ou seja, você sempre tem que praticar até que você consegue chegar naquilo que você identifica como, não, essa aqui é a minha assinatura, minha identidade fotográfica é essa. E aí, quando chegar num nível em que alguém olhar e disser, caraca, essa fotografia que parece com as fotografias, tem a característica da fotografia do fulano. E isso é muito legal. Não é fácil. Você precisa realmente praticar. Praticar e muito. No sexto tópico, nós temos aqui perceber a dimensão do espaço. Usar referências que nos revelem as dimensões do objeto em espaço fotografado. Aí a gente vai ter mais adiante ali alguns exemplos de peças publicitárias onde a gente pode talvez identificar ali a questão da dimensão do espaço, né? As referências de proporções, né? E aí que fica uma frase, ver com imaginação é sem dúvida o que diferencia o bom fotógrafo daquele apenas competente. Então é importante assim você trabalhar com criatividade, né? Pensar que aquela foto ela não é simplesmente o registro do momento, mas ela também tem uma mensagem que possa ser passada, absorvida, entendida de forma objetiva. Então é importante vocês terem essa consciência de que se eu vou trabalhar com fotografia, se eu vou pôr em prática a minha técnica fotográfica, a minha identidade fotográfica, eu preciso imaginar que criatividade é tudo na fotografia também, principalmente fotografia publicitária. E aí, como a gente faz a identificação de elementos visuais na imagem, né? Então vamos trabalhar aqui primeiro com a questão das formas, né? Então eu vou mostrar já algumas imagens e vocês vão perceber a forma ali, né? Formas predominantes nas composições de fotografias na publicidade, né? Então aqui o autor fala que são as unidades básicas da construção da imagem. É aquilo que se percebe de cara, né? Então os contornos daquela forma são o que definem a leitura dessa composição. Então, quando a gente isola a imagem, ela fica simples e direta, né? Quando isolamos os contornos, a imagem fica simples e direta. Deixa eu botar agora. E as formas podem se opor ou se reforçar para criar equilíbrio e tensão. Ou tensão. Então vamos ver aqui. Reparem
Nessa da esquerda, a forma do frasco de perfume, ela é muito predominante, ela é bem, como eu posso dizer, se você estabelecer uma relação com o contraste, esse é o contraste em que a forma, né, ela está ali bem evidente. Então, o contraste de agudeza seria o contraste para esse tipo de forma, né? E também a área que ocupa na foto, você realmente tem essa sensação de coisa robusta, né? Já que essa do meio, a fotografia do meio, você percebe pela sinuosidade do, das formas dessa sandália, né? Você já tem uma outra proposta. E ainda mais com essa perspectiva que parece que ela está amarrada na corda que está amarrando um navio, né? Então você tem aqui delicadeza de uma sandália e a corda aqui do navio sendo uma coisa muito tensa, muito resistente, o oposto da delicadeza da tira da sandália, né? Então a ideia aqui, reparem na mensagem que está se passando aqui. E aí a forma também do corpo da modelo, que ela, nesse enquadramento aqui, pegando, assim, cortando algumas partes do corpo dela, né, e ocupando uma área bem grande da peça, formando a partir daqui desse plano médio, né. Então aqui nós temos três situações de formas: a forma orgânica do corpo, a forma geométrica do frasco e aqui a sandália, né, formando essas curvas sinuosas. Então, repare que são três propostas totalmente diferentes. O outro elemento são as linhas, nós já vimos lá no assunto sobre composição, as linhas elas ajudam a direcionar o nosso olhar, elas ajudam a fazer ligações, né, entre os elementos. Ela consegue definir as distâncias, os limites, te dão, enfatizam a sensação de profundidade, como por exemplo aqui, né? Essas linhas do trilho dão essa sensação, essa linha aqui que é formada pelo creme, né? Já indica aqui, te faz uma leitura nesse sentido, sinuoso até a embalagem. E aqui a linha, a composição formada pelos pássaros e o braço também tem essa linguagem, né? Reparem que os pássaros aqui eles estão formando uma composição padrão por conta da direção do vento e essa ligação entre o braço e a ave, né, forma uma leitura diagonal, né? A asa, o bicho e o braço da pessoa. Na outra diagonal, os pássaros, né? Então aqui você tem as duas diagonais sendo preenchidas pela composição, pela linha, pela composição da linha. Então elas podem também definir a direção de uma força ou energia, ligando dois elementos cuja ação tendem ao mesmo objetivo, que é o caso aqui do pássaro e da mão da pessoa. O outro elemento seriam os padrões. Reparem que nessas duas fotos você tem repetição, só que uma tem repetição organizada e o outro tem uma repetição desorganizada. Mas são dois padrões. São padrões porque são objetos parecidos. Do lado direito aqui são objetos parecidos e do lado esquerdo são objetos muito semelhantes, opostos, iguais. Aqui você tem o equilíbrio, né, pela forma, pela simetria. Aqui você tem o padrão desequilibrado. Na verdade está até equilibrado, mas está desarmonizado. Seria isso, né? Você tem um ritmo aqui padronizado e um ritmo desorganizado. Mas é um padrão, né? Então isso daqui ajuda muito a chamar a atenção para a composição, né?
Aqui nós temos as texturas. Primeiro, a gente viu na composição, no vídeo sobre composição, que a textura é um elemento muito importante para a composição. E você aqui desperta o sentido do tato quando você expressa de maneira mais evidente a textura. E você tem que trabalhar uma iluminação da forma correta, que é a iluminação mais rente ao objeto, mais oblíqua, né? Mostrando ali aquela textura de uma forma muito mais clara, como é aqui o ovo na forma, o sanduíche com o gergelim ali e essas, mostrando o formato dos, todos os detalhes desculpa, dos ingredientes. Sobre esse tipo de fotografia publicitária, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, sobre fotografias, o que é vendido e a realidade, né? Que é um ponto que a gente vai tratar sobre a, a publicidade como enganação, como iludir as pessoas, né? E no processo de composição das imagens, a gente precisa sempre mostrar o motivo, né? O principal de tudo na hora da composição é mostrar aquele motivo. Você tem que deixar em evidência qual é o tema, qual é a ideia daquela composição. Então você tem que analisar cada elemento da cena e aí dispor esses elementos visando o objetivo que você quer, né? Que é mostrar esse motivo. Então toda a composição deve ser criada deliberadamente e deve-se pensar o seguinte, que cada elemento visual ele faz parte, tem uma parte primordial na composição, né? E aí você, para gerar imagens fortes e simplificadas, você tem que utilizar de maneira ordenada esses elementos. Então você percebe aqui que você pode ou unificar a composição, utilizar um elemento para poder gerar a composição, ou você pode dispor de vários elementos para vender essa mensagem, entendeu? Então aqui são duas propostas diferentes de vender o mesmo tipo de produto. Não é o mesmo produto, mas é o mesmo tipo de produto. E isso pode ser definido até como uma forma de identidade para a campanha, para aquele produto, para aquela empresa, para aquela campanha, né, daquele produto. Então você olhou para esse tipo de cena da foto de cima, você já pode fazer uma referência à Euforia, que é o nome do perfume, acho que é o perfume, sei lá, colônia. E já aqui embaixo dessa leva de perfumes da CK, você tem essa linguagem com essas cores e essa disposição de elementos. Okay. Então você, muitas vezes, o motivo principal ele domina ali, né? Você tem que definir de que forma o motivo principal vai dominar, certo? E os outros elementos apoiam o, o motivo principal, né? Mas o olhar do observador é atraído primeiro para o motivo principal. E essa deve ser a proposta, de atrair. Mas aqui, olha só, vamos lá. Tem a modelo, a Gisele. Agora, não vejo marca, mas o que está sendo vendido aqui eu acho que é o sapato, talvez a roupa, não sei, mas provavelmente é o sapato pela pose que o modelo está, né? Com o pé em evidência, o pé acima ali, na altura dos olhos dela. Então a ideia, no caso aqui, seria vender esse sapato. Não sei se a roupa estaria nesse mesmo anúncio, mas provavelmente é o sapato. E eu não vejo aqui nenhuma marca, mas o que está me induzindo aqui é de que o sapato está sendo vendido, está sendo divulgado, ok? E o resto da composição auxilia, né? Está fazendo com que
a temática seja reforçada, que esse estilo de sapato indica esse estilo de roupa, indica esse tipo de comportamento através de coisas tropicais e coloridas e estampadas. Então aqui você tem um conjunto de elementos que vende essa proposta, né, esse conceito. E não há regra pronta e acabada para a composição. Então você só tem que utilizar realmente a criatividade e a originalidade, que é importante também. Então deve-se buscar sempre o equilíbrio, o ponto de vista, o enquadramento adequado. Isso sim que deve ser considerado. Já no equilíbrio, né, onde você tem ali a distribuição do peso visual na composição, você deve trabalhar com duas formas de conseguir. Conseguir pela simetria, então você tem aqui essa composição exatamente simétrica, né? E aí você tem aqui o objeto centralizado, e aí você tem os dois lados idênticos. E aí aqui normalmente esse tipo de composição é mais rígido, ele é mais estático, não tem muito apelo, e aí você acaba tendo que apelar para outras coisas, como contraste cromático. Quando vai entrar aqui alguns dizeres, alguma mensagem, você precisa trabalhar bem a tipografia para poder ajudar a composição a passar a ideia. Já no segunda forma de utilizar o equilíbrio é pelo contraste ou tensão, né? Então você tem aquele equilíbrio entre cores puras, brilhantes, por tons neutros e apagados, ou então equilíbrio entre objetos muito detalhados e áreas vazias, que no caso essa foto que apareceu aqui, também acho que é um frasco de perfume, ele tem detalhes, muitos detalhes, e do lado ali uma área vazia. Provavelmente aqui quando você terminar a peça publicitária é onde vai estar a parte textual, né? Tem o slogan, a marca, e entra nessa área aqui e mantém o equilíbrio nessas duas situações de área vazia e área preenchida pelo objeto detalhado. E equilíbrio entre volumes escuros, né, confrontados por arredores claros, que seria o oposto dessa situação aqui, que seria uma silhueta, por exemplo, né, de um objeto, ou um objeto com uma cor mais escura, contrastando com uma área, uma zona bem mais clara. Aí, pela regra dos textos, nós temos aqui a busca por um ponto, né, onde chama a atenção para ele, gera uma atenção naquele ponto ou naqueles pontos, né? E aí você procura sempre o melhor equilíbrio, destacar o centro de maior interesse usando os pontos de ouro, como vocês bem conhecem. Então nós temos aqui uma situação em que a regra dos textos enfatiza uma fotografia que está bem centralizada e equilibrada, ela é equilibrada por simetria, e aqui tem as setinhas ao redor que marcam os pontos onde iniciam a linha daquele terço, né? Então se a gente traçar a linha de um ponto ao outro, você percebe que as janelas estão bem próximas dos pontos de ouro, e aqui embaixo você percebe que as portas tocam nos pontos de ouro, né? As duas partes, né, da porta estão ali naquela área. Então nós temos aqui os 4 pontos de ouro sendo destacando os pontos pontos relevantes de tensão dessa fotografia, né? Então, a regra dos textos ela ajuda muito a você chamar a atenção para a composição, para o foco principal da composição. No caso de uma fotografia onde não tenha tantos pontos de tensão, assim, tão de evidência, você deslocaria o motivo principal para um ponto de ouro, ou dois, né? E o ponto de vista tem a ver com o enquadramento, né, que você já conhece, então você procura utilizar os pontos de vista da forma mais adequada para poder chamar a atenção para o motivo principal, chamar a atenção para o comportamento ali, né, que está acontecendo. Aqui nós temos uma cena que tem
um ponto de vista na altura dos olhos, né, que é o plano reto, que é o mais comum, a gente está acostumado a ver esse tipo de, para vivenciar esse tipo de ponto de vista, e isso ajuda a pessoa a se identificar com a composição. Nessa outra situação aqui, o ponto de vista ele é de baixo para cima, o contra-plongé. E nesse caso, as pessoas parecem se debruçar sobre o observador, e isso traz um certo domínio para essa pessoa, né? A pessoa ela fica mais altiva, e como se olhasse de cima para baixo a pessoa, né? O observador. Então, aqui o autor diz que isso é uma imagem que se torna mais eloquente, né? E reparem aqui, vamos analisar outros aspectos, a pessoa está no terço do lado de esquerdo aqui, né? O ponto de ouro está bem aqui, onde, e o outro ponto de ouro está bem aqui, a pessoa está nesse terço, né? E aqui nessa fotografia você tem o desenho em diagonal. Então tem aqui a prancha de surf desenhando essa diagonal junto com a modelo, e aí a pista tem essa outra diagonal aqui, então você tem essa composição com linhas oblíquas, né? E em paisagens, né, o contra-plongé, você tem o horizonte que vai descer e o céu fica muito mais em evidência, aumentando a sensação de amplitude, né? Amplidão, eu chamo de amplitude. Como é aqui, você tem bastante céu, e aqui também você vê os prédios, né? Os prédios também em evidência. E aí você mostra um contraponto entre o que ela, a proposta do produto, que é são as roupas, né, de banho, e uma área urbana, totalmente urbana. Aqui nós temos o ponto de vista alto, que é o plongé, que aí você tira a foto. Aqui no caso das pessoas, as pessoas ficam ali de uma posição um pouco inferior. O autor fala até uma posição insignificante. Quando ele chama de uma posição inferior, pela posição que elas estão, não pelo que elas são inferiores, não. Não, isso não seria o caso. Mas aqui ele diz que a organização dos elementos fica bem mais clara e definida. E em paisagens, o horizonte ele sobe, e aí você tem ali uma área de chão, né, mais em evidência. O solo aparece bem mais. E aí nós temos aqui a composição baseada pelo enquadramento, né, a tensão do enquadramento. Então, quando você pretende usar ali uma forma de moldura, né, você tem uma situação aqui, por exemplo, da foto da criança, do cachorro, em que foi emoldurada pela vegetação, e tem também aqui de baixo uma criancinha que está numa janela emoldurada por essa madeira com esses ideogramas aqui. E aí você tem uma situação de enquadrar, né? Então você consegue fazer com que os primeiros planos desagradáveis diminuam a sua importância, porque você tem um foco principal, que é o objeto que esse primeiro plano aqui está enquadrando. Apesar de a vegetação estar em primeiro plano, que é esse ideograma aqui também em primeiro plano, mas o que é o foco principal são as crianças, né? Tanto de uma como de outra foto, e o cachorro. Então, através do enquadramento, você consegue dar profundidade também à foto, você consegue dirigir também o olhar do observador para o ponto principal. E aí nesse sentido aqui, a gente está falando de enquadrar, colocar dentro de um quadro, não de planos. Entendeu a diferença? Não são os planos, são o enquadramento. É como você encaixa as composições dentro de um quadro.
Aqui nós temos então, agora, peraí, passando para a luz, né? Está fora de ordem aqui, mas tudo bem. Então, o elemento iluminação na fotografia publicitária ele é de extrema importância, não só pelo fato de você trabalhar a iluminação correta, mas é porque basicamente a luz é o que forma a imagem. Então, assim, a fonte de toda a imagem é a luz, como eu já falei, e aí você tem que trabalhar com a origem da luz, a intensidade, a cor, direção, difusão, a variação conforme a hora do dia, da estação do ano, que foi uma coisa comentada antes, né? Então você pode enfatizar o motivo principal com muita luz, né? Ou então com a silhueta do objeto, desse objeto principal. Apenas mudando ali também o ponto de vista também pode ser feito, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o objeto principal são as vaquinhas e você tem a silhueta delas. Você tem aqui uma paisagem que não tem quase nada de luz, ou contraponto a foto anterior, que tem muita luz. É praticamente contra a luz, só não dá para ver o sol. E aqui você tem quase nada, mas você tem todas as linhas, as formas, e você consegue identificar a paisagem. E você, voltando aqui, você consegue também aqui fazer com que o objeto principal fique em evidência com bastante luz, no caso aqui, através desse enquadramento, que chama atenção, né, para a bolsa da moça, a roupa. E também você pode fazer com que se distancie, né, com a luz no fundo, a luz aqui na bolsa, né, com uma outra proposta diferente dessa aqui de enquadramento, inclusive de cores. A luz no fundo, a luz dura na pessoa, a luz dura na bolsa, e você também tem uma luz dura aqui na parte do sapato, né, onde você consegue enfatizar os elementos principais. E aí nós temos então aqui a questão da direção da luz, né, que a luz principal, a direção da fonte de luz principal na cena influencia decisivamente o resultado e o aspecto final da fotografia. Então você tem três maneiras de iluminar o objeto principal. Através da luz frontal, que você ilumina a luz, né, ela vem de trás do fotógrafo e projeta diretamente no objeto principal, como é aqui, na boca da pessoa, e esse galo também. Então, a iluminação que deixa a superfície iluminada de forma uniforme. As cores apresentam um aspecto mais natural, mas por outro lado você tem uma bidimensionalidade, né? Os objetos parecem mais achatados quando a iluminação ela é frontal. Aí nós temos a iluminação lateral, né? Reparem que o gatinho está olhando para o lado e a iluminação está batendo de frente na cara dele, vindo lateralmente, né? Então ela produz uma ótima sensação de relevo e tridimensionalidade, relação de textura da superfície. E aí aqui essa iluminação também mostra a textura da areia, né? Lá atrás tem as dunas e tal. Então ajuda muito com essa questão do volume, né? Textura. E a iluminação de trás, ou seja, contra a luz, quando a luz vem de trás do motivo em direção à câmera. Então você tem aqui a luz delineadora, né? Com menos contraste. Então a luz delineadora é uma luz que vem, então ela vem aqui do lado esquerdo, né? É a luz de contorno que a gente viu na aula de iluminação, né? E aí gera esse contorno, enfatiza aqui o contorno do objeto principal, do motivo principal, né? Você não perde detalhe, você vê bem as formas, ainda mais se a iluminação for mais dura. E você tem aqui a questão da intensidade de luz, né? Que a intensidade da luz ela pode variar os aspectos da imagem de duas formas. Ela pode ser difusa ou ela pode ser suave. Na iluminação
Desculpa, ela pode ser dura, direto dura, ou então ela pode ser difusa e suave. Então nós temos aqui na dura, nós temos quando a luz atinge o motivo de forma agressiva, direta e intensa. Reparem que a modelo está iluminada aqui por uma luz bem dura, uma luz que vem de cima, uma luz pela sombra, você tem uma luz, um sol a pino, e ela está nesse sol. Parece que ela está numa área externa mesmo, né? Então as cores são, os reflexos são bem intensos. Então você tem os contrastes bem reforçados. Tem aqui o fotógrafo, o ciclista também iluminado pela iluminação dura. É uma luz que ela é frontal, vindo bem de cima, mas ela está bem frontal. Repare que a projeção da sombra está para trás dele. Quer dizer, para trás não, né? Como se fosse por trás dele. E é uma luz bem dura. Então você percebe bem as cores, os brilhos intensos. E ajudou muito a capturar esse momento e a proposta do fotógrafo é transmitir a sensação também de dinamismo, né? Por esse contraste aí. Nós temos a iluminação difusa e suave, que através do rebatimento, né, ou a difusão por refração, você ilumina o motivo. Então, aqui o contraste é bem menos intenso, os volumes também são bem realçados, e o colorido ele tem graduações sutis, porque a tonalidade ela tem uma amplitude maior, né? Então, reparem aqui nós temos uma iluminação suave, que ela vem de 2 pontos, e a iluminação da moça também é suave, ela está numa área externa, mas ela não está recebendo luz direta do sol. Misturar uma luz dirigida com uma difusa dominante, né, produz bons resultados devido à riqueza de detalhes em todos os pontos da foto. Então isso daqui é uma dica bem interessante para conseguir um resultado bom com a iluminação. E aí a questão do uso das cores, né? Trabalhando a luz com também as cores, aí você transmite sensações também, através de sensações de frio, de calor, uma sensação de alegria ou um pouco mais sombria. Então você aqui também ajuda, através da cor, a gerar uma atmosfera na fotografia. Então você procura fazer com que a cor ela seja expressa da maneira mais correta possível, dependendo da proposta que você vai vender a mensagem. E aí você procura evidenciar aquela cor que vai ajudar a reforçar a mensagem. Que, por exemplo, tem uma pessoa que está no escuro, pescando dentro da água. Então, as cores azuis tem muito mais a ver com esse ambiente escuro. Já nessa situação aqui você tem cores mais quentes, pode ser um fim de tarde, ou então o início da manhã, antes do sol nascer, ou com o sol já ali aparecendo, mas não no enquadramento, né, já surgiu. Então são duas propostas distintas, né? E aqui já você tem uma mistura de cores. A proposta daqui é uma bebida bem tropical, uma bebida que tem a ver com alegria, tem a ver com dinamismo, tem a ver com uma sensação de felicidade. E então essas cores aqui geram essa proposta, tem a ver com a mensagem da proposta. Então acho que nós já temos bastante tempo aqui nesse vídeo, para não estender muito. Tem vários exemplos, mas eu vou falar de poucos. E outros exemplos a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu pretendo fazer uma aula síncrona com vocês e a gente vai falar um pouco desses exemplos. Vamos ver alguns. Aqui nós temos várias peças publicitárias da MS Studio, da M Studio. E aí reparem, por exemplo, nessa primeira aqui, né, onde tem a pessoa que está com um ovo verde e ela vai botar esse ovo aqui. Bom, é uma situação meio surreal aqui, né? Porque isso aqui para mim é um ovo, não é um limão. Não sei o que é, se não for um ovo pintado de verde, mas vamos lá. Reparem que você tem um fundo totalmente branco,
você tem aqui o espremedor bem cromado. Então, eu comentei lá na iluminação que objetos metálicos ou objetos de vidro, como é essa foto aqui, né, das taças, você precisa fazer com que a forma seja evidenciada pelo que rodeia, que vai refletir essa luz. Essa luz o vidro vai absorver o que está ao redor e o metal também. E aí você precisa enfatizar essa forma utilizando ali o entorno, né? Botando um papel ali que faz todo o envolvimento envolve todos os objetos, e aí você tem ali, como aqui por exemplo, tem o papel e a luz, né? Uma contraluz que está iluminando o papel por trás, e aí você consegue esse resultado com essa iluminação. Aqui você já tem também um papel ao redor e uma iluminação suave. Repare que não tem, essas sombras são bem, a transição do claro para o escuro é bem suave. Então você tem um difusor, com certeza do lado, uma iluminação, um spot com difusor do lado esquerdo, iluminando para cá. E aí você também tem esse reflexo causado por uma superfície clara e por difusores, que aí gerou esse formato, esse reflexo. Da mesma maneira aqui, né, das facas, você tem uma situação de um cenário escuro para enfatizar o metal, que é um metal fosco, e uma iluminação que vem de cima, por conta dessa sombra aqui, você sabe que a iluminação é de topo, e aí você conseguiu gerar o contorno dessas facas e também tem um reflexo. Essa iluminação está em cima, mas ela está em cima frontal, né? Para conseguir pegar esse reflexo aqui. E aí nós temos a situação dessa fotografia que tem esse azeite, né? Tem azeitonas aqui, o azeite. O objeto principal é o azeite, então pouco se vê do recipiente dele. Também tem o papel ao redor aqui, você tem uma superfície brilhante embaixo. E aí você tem iluminação do lado esquerdo, iluminação contra a luz, e aí a pessoa foi trabalhando aqui a iluminação da melhor maneira possível para chamar a atenção para essas cores, para esse líquido que está aqui dentro. Aqui, né, desses tacos de golfe, você já tem o metal, né? E aí para poder evidenciar esse volume você tem uma combinação de iluminação que vem de frontal, uma iluminação lateral também do lado direito aqui, um fundo totalmente escuro que não reflete, e aí você criou aqui uma composição basicamente formada pela forma dos tacos. Já aqui do relógio você tem um super close com um fundo preto, totalmente preto, né? E aí você trabalhou iluminações com difusores, porque não está tão brilhante assim esse brilho, tá? E aí você consegue demonstrar o volume. Repare que não tem só uma fonte de iluminação, tem uma, duas, pelo menos, para poder diferenciar as texturas, né, e gerar o volume dessas partes metálicas. Aqui nós temos uma composição, desculpem a qualidade, não sei o que aconteceu com esse arquivo original, que comprimiu demais, mas dá para entender. É uma campanha da DeLorean, uma campanha que já tem alguns anos, mas a proposta daqui é uma combinação de uma cor com preto e branco. A peça de roupa íntima, as peças de roupa íntima, elas estão coloridas e o restante todo em tom de cinza. E aí aqui nós temos a iluminação, né, que realça o corpo, as curvas do corpo da mulher. Era uma época em que a mulher era muito explorada no sentido de sensualizar a campanha publicitária. Isso aqui mudou, mas na época ainda se fazia muito uso da imagem da mulher, da sensualidade, para poder divulgar. É um apelo sensual, né?
E aí nós temos aqui ela com chicote, né? E o chicote girando aqui e tal, e um cenário bem industrial, e ela só com a roupa íntima e um cinto. Então aqui tem Madame D, então tá uma coisa bem assim, tipo temática, né? Iluminação, como eu já falei, enfatizando a volumetria, então uma iluminação que vem de cima aqui, dura. E aí a composição também lá atrás com iluminações pontuais, assim, não clareando muito o cenário. E aqui, desculpe, não dá para ler, mas tem um slogan que trata aqui sobre isso. Então esse é o trabalho da composição, né? Repare que a cabeça dela está bem próximo do ponto de ouro aqui, ó. Fica mais ou menos aqui. E ela está deslocada mais para a esquerda. Então o plano dela é o contra-plongé, onde ela tem a vista altiva, né? Aquela vista de cima para baixo, olhando para a pessoa numa posição de superioridade. Aqui também mas isso daqui já não é uma. Eles aproveitaram a fotografia de uma pessoa que estava em evidência na época, mas acaba que para mim é muito mais uma fotografia de oportunidade do que uma fotografia montada, né, planejada. Então aqui tem senhor presidente dos Estados Unidos da América. Vossa Excelência não imagina do que Dulória é capaz. Tem a ver com as. Não sei, que não me lembro quem é essa pessoa. Mas na época ela estava em evidência e deixou a Dulória dela aparecer sem querer. E aí tem a ver com o presidente dos Estados Unidos. Bom, não sei, mas. Não vamos avaliar direito isso aqui, não, porque não tem nada a ver. Aqui nós já temos uma situação de uma temática, né, de uma fotografia temática. Diferente da fotografia daquela campanha que a roupa íntima era vermelha, da Madame, aqui nós temos uma situação em que foi feita uma cena, né, temática. Repare que eles estão do lado esquerdo, né? É uma coisa importante que a imagem do lado esquerdo ela é mais ela é captada mais rápido pelo nosso cérebro. E o texto do lado direito, ele também é captado mais rápido. Porque como o cérebro, o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pelo texto, né? Pela parte textual, pela parte escrita. Então, quando o texto está do lado direito, o cérebro esquerdo capta. E quando a imagem está do lado esquerdo, o lado direito, que é o da imaginação, que é o lado da percepção visual, que é o lado da criatividade, percebe a imagem, porque é cruzada, a informação é cruzada, né? Então, aqui tem, deixa eu tentar ler o que está escrito aqui, você não imagina do que Dulória é capaz. Por quê? Porque que nós temos aqui árabes e palestinos que vivem em guerra, mas aqui eles têm um interesse em comum. Foi uma coisa bem apelativa e perigosa essa campanha, mas ela realmente existiu. Repare que a iluminação já é outra, o cenário outro, os personagens são outro, a iluminação mais suave, né, a iluminação mais difusa, e as cores mais pastéis, e nós temos aqui isso muito predominante na região lá dos Emirados. Então, é totalmente diferente a proposta do que a primeira. Esse daqui é uma campanha publicitária da ANG, que aqui o slogan fala calar a imprensa e calar a história. Então você tem aqui uma situação em que é uma notícia sobre o conflito com os camelôs e o cara estava com a boca aberta e aí a fita que segura todos os jornais acabou virando uma mordaça. Então tem um duplo sentido, é uma bem interessante. Então o fundo é escuro, né? A iluminação está frontal, você percebe que tem aqui o brilho vindo da fita. E, assim, é uma fotografia e o que conta mesmo aqui é a criatividade sobre essa questão de criar a mensagem baseada no resultado da composição, né?
da composição dos jornais amarrados, e que acabou gerando essa mensagem aqui, né? Calar a boca da imprensa é calar a história. Aqui é interessante como um trabalho de criatividade, mas aqui, e provavelmente é uma computação, é uma montagem, que eu não sei, realmente eu não sei, mas assim, se eles conseguiram projetar a imagem do liquidificador lá na parede, para poder, tipo assim, como se fosse o torturador do abacate, né? E aí, isso foi legal. Hoje em dia eu acho que se faria com computação gráfica, né? Com Photoshop, mas eu não sei se eles fizeram isso projetando a sombra. Mas em termos de, se for uma computação gráfica, analisando a iluminação, né, eles precisaram tirar foto do abacate e assim criar essa textura e projetar essa iluminação, né, de área de local tenso, a iluminação projetada lá no fundo, o abacate sendo oprimido lá, é bem interessante. Eu vou parar por aqui porque está ficando muito extenso, mas a gente vai falar sobre outros exemplos numa outra oportunidade. Eu tenho várias campanhas publicitárias para a gente observar. Mas é basicamente isso. Eu acho que é um assunto bem interessante para quem quer trabalhar com publicidade, fotografia publicitária. É nesse nível, né, você precisa entender muito de como utilizar a fotografia, da forma de transmitir a mensagem da forma correta. Falei forma demais, né? Mas é isso mesmo. Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre outras coisas de publicidade. Eu acho que é. Mas se não for, é parecido com isso. Então tá, pessoal. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.